Filipenses capítulo de número 4, do verso 1 ao verso de número 9. Meu filho está, digamos que um pouco ansioso com o retorno às aulas. Enquanto conversávamos, eu e Sabrina, ele nos interrompeu e disse: mãe, eu acho que eu não vou para a escola segunda-feira não. Sabrina parou e lhe perguntou: e por que é que você não vai? A resposta dele foi: eu acho que Jesus vai me chamar antes. Será que ele está ansioso? Ele volta às aulas amanhã, irmãos. Eu estou feliz da vida. Mas e você? O que é que enche a sua mente e o seu coração de ansiedade ao início deste ano? Mas pastor, crente sofre de ansiedade? Bem, a Bíblia nunca nos disse que não teríamos medo, irmãos. O que ela nos diz no Salmo de número 56 é: quando eu estiver com medo, confiarei em Deus. De igual modo, ela nunca nos disse que não teríamos ansiedade. O que ela nos ensina em 1 Pedro é: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. É o que precisamos fazer hoje. É o que precisamos fazer sempre que somos atacados pela ansiedade. Nós devemos contra-atacá-la, levando mentes e corações para viverem no Evangelho. Pois nele, no Evangelho, o Senhor tem alegria, até para aqueles que sofrem com a ansiedade. É o que encontramos nesta porção que vamos estudar. Filipenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Eu quero ler, para dar início à exposição, apenas o verso de número 6, central nesta porção. O texto inspirado nos diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós nos aproximamos de Tua Palavra e queremos repetir e viver o que o salmista declarou na canção de número 119. Corro pelo caminho que os Teus mandamentos apontam. É o que queremos fazer, Senhor, neste culto. E durante toda a semana, queremos correr e viver nos caminhos para os quais Tua Palavra aponta. Inclusive, quando estivermos cercados pela ansiedade de Seus filhos. Assiste-nos, ó Espírito de Deus. Fale aos nossos corações e encha-nos de alegria espiritual para a glória do Teu nome. Oramos em nome de Jesus, nosso bendito Salvador. Amém. Como temos visto ao longo deste estudo, o apóstolo Paulo não teve de repreender os filipenses por balançarem doutrinariamente, como fez com os Gálatas, por exemplo. Tampouco ele precisou confrontar seus pecados imorais, como fez com os coríntios. Ainda assim, irmãos, há indicações no próprio corpo desta carta que a igreja de Filipos sofria com problemas que ameaçavam sua estabilidade espiritual. Do lado de fora, sempre havia a possibilidade da perseguição, a presença dos falsos mestres à espreita. Do lado de dentro,
rivalidades e disputas rachavam a unidade da igreja. E é claro que estas situações enchiam seus corações de preocupações. E o que deviam fazer os filipenses? O que eu e vocês devemos fazer quando estamos cercados por preocupações ou tomados pela ansiedade? Em vez de nos entregarmos às preocupações, o apóstolo nos ensina aqui: levem-nas a Deus. É o que precisamos fazer, queridos. Voltar nossas mentes e corações para o Evangelho. Pois, de novo, no Evangelho Deus tem alegria para aqueles que sofrem com a ansiedade. Mas como desfrutamos dela, pastor? Como nos apropriamos desta alegria? Neste pequeno e importante parágrafo de Filipenses, o apóstolo Paulo nos dá 3 ordens. 3 ordens que podem nos abençoar sobremaneira neste dia. A primeira delas, entre os versos 1 e 3, vivam em harmonia no Senhor. Antes de tratar de uma situação específica que se dava entre 2 irmãs daquela igreja, o apóstolo Paulo abre este parágrafo, fazendo uma exortação geral, envolvendo toda a igreja de Filipos. Verso de número 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Quem são os filipenses para Paulo? Aqui é uma bela lista. Os filipenses são irmãos em Cristo, são amados no Senhor. Os filipenses são a alegria e a coroa do ministério de Paulo naquela cidade. Ele os ama, tem saudade deles e abertamente o declara. Ainda assim, irmãos, o apóstolo precisa ser verdadeiro, realista com eles. Como assim? Os filipenses, embora sejam cidadãos dos céus, como ouvimos semana passada, ainda vivem em uma terra manchada pelo pecado. Estão cercados por perigos e convivem diariamente com pessoas que às vezes são hostis ao Evangelho. Em outras palavras, estes irmãos estão envolvidos em uma guerra espiritual. Por isso precisam permanecer firmes. O verbo permanecer no grego, irmãos, vem do contexto militar. Era a ordem que o capitão dava aos soldados em combate: permaneçam firmes, não abandonem seus postos. É o que Paulo está dizendo aos crentes de Filipos. Permaneçam firmes no Senhor. Não arredem o pé do Evangelho. Não abandonem a posição da igreja. Finquem estaca nesta cidade e avancem pouco a pouco com o Evangelho do Reino de Deus. Como é que isso se dá na prática? Como é que crentes permanecem firmes no Evangelho quando estão envolvidos em uma batalha tão severa, uma batalha espiritual? O verso 2 parece nos oferecer uma resposta, irmãos. Paulo escreve: o que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Nós não sabemos muito sobre essas irmãs do passado, mas o que sabemos é que por alguma razão, muito provavelmente,
ministerial, elas se desentenderam. Se afastaram uma da outra e, pior, levaram irmãos com elas para um ou outro lado. De modo que agora não apenas elas estão rachadas, mas a igreja está rachando. Por isso Paulo lhes pede publicamente: irmãs queridas, vivam em harmonia. Humildemente se submetam ao Senhor. E se encontram dificuldades para resolver a situação, contem com a ajuda dele. Por isso vivam em harmonia no Senhor. Não é só vivam em harmonia, às vezes é praticamente impossível. Mas como escreveu Calvino comentando este texto, não há nada tão desunido que não possa ser reconciliado no Senhor. Momentaneamente, porém, elas não conseguem fazê-lo sozinhas. Precisam da ajuda de um terceiro irmão. E é o que temos no verso 3. O apóstolo escreve: sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Com quem Paulo está falando aqui, Renan? Ao que tudo indica, irmãos, com um presbítero da igreja, que tinha por nome Cízigo. O significado deste nome é companheiro de jugo. Talvez você tenha a informação em uma nota de rodapé na sua Bíblia. Seja como for, irmãos, este irmão deve facilitar a paz entre as irmãs em conflito. E por que é que ele deve fazê-lo? Paulo diz: estas irmãs lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Talvez estejam lutando uma contra a outra agora, mas houve uma época em que elas lutavam lado a lado pela causa do Senhor, e tem outra razão. Embora estejam em pecado, os nomes destas irmãs constam no livro da vida. Elas são salvas. Uma curiosidade, porém, que surge a partir deste verso é: quem são os demais cooperadores de Paulo, irmãos? Porque ele não os mencionou pelo nome, como fez com Evódia, Síntique, Clemente. Terão eles morrido a esta altura? Ou será que simplesmente Paulo esqueceu de seus nomes? Como um comentarista escreve, a verdade é que não importa, irmãos. Seus nomes, mesmo que tenham sido esquecidos pelo apóstolo, são bem conhecidos por Deus nos céus. Que maravilha, vocês não acham? Todos nós sofremos com isso. Vez por outra nos pegamos tristes, porque alguns nos esqueceram. Não nos conhecem pelo nome, esqueceram nossos nomes, não nos chamaram para esta ou para aquela atividade. Sempre acontece, irmãos. Aqui, no trabalho e até na igreja maravilhosa de Filipos. Mas vamos nos alegrar com o que importa, crentes. Se somos salvos de verdade, fomos adotados na família de Deus por causa de Cristo. E Deus nos conhece pelo nome. Isto é o que importa. O que merece destaque aqui é o seguinte:
A igreja de Filipos é uma equipe. Paulo não a plantou sozinho. Ele teve a ajuda dessas duas senhoras, Evódia e Síntique. Ele tem em sua ausência um presbítero que é pastor daquela igreja, Cízigo. Ele tem Clemente. E muitos outros crentes são chamados ali de cooperadores na causa do reino. Este é o nosso sonho para a IPBE. Nós queremos ser uma igreja, irmãos, em que todos os crentes são cooperadores na causa do Evangelho. Em que todos os crentes estão envolvidos com a mão no arado. Nós não podemos levar a vida cristã como se fôssemos ilhas, separados uns dos outros. Precisamos viver mais como se fôssemos continentes. Juntos nós levamos a carga ministerial que o Senhor nos confiou. Juntos e lado a lado, nós lutamos pela glória do nosso Senhor, irmãos, todos nós, cada um fazendo um pouco, e não apenas alguns fazendo tudo. Aliás, aqui nós temos um caminho que nos ajuda em nossos conflitos. Qual é, pastor? Concentrem-se em algo maior. A causa do reino de Deus. Evódia e Síntique deviam resolver as pequenas lutas e outra vez voltarem à grande batalha da causa do Evangelho. É o que precisa acontecer na sua casa e nesta igreja. Pois enquanto marido e mulher vivem se ferindo por preferências e caprichos, a causa do Evangelho sofre na família. Os corações vão se afastando do rei, e os filhos vão sendo expostos aos perigos espirituais correntes. Enquanto crentes brigam internamente por posição e prestígio, Satanás ganha terreno entre nós, divide as nossas forças e faz o que ele mais quer: impede o avanço do Evangelho aqui e no mundo. Ô irmão, seja sábio, escolha lutar pelas grandes batalhas do reino. Vamos nos unir, marido e mulher, pela causa do reino na família, pelo bem eterno dos nossos filhos. Vamos nos unir, crentes, não em torno de preferências, de posições, de prestígio, de amizade. Vamos nos unir em torno da causa do Evangelho aqui e no mundo. É o que interessa. E se precisa de ajuda, você pode contar com alguém maior. Pois nós não nos bastamos, irmãos. Nós não conseguimos resolver todos os nossos conflitos sozinhos. Eles serão resolvidos em casa e na igreja, quando vivermos em unidade, em harmonia no Senhor. Lembrem-se disso. Nenhum de nós aqui é rei ou rainha de absolutamente nada. Nós somos todos servos do rei. Logo, o que precisa acontecer não é a vitória do marido sobre a esposa, da esposa sobre o marido, de um irmão sobre este irmão ou daquele irmão sobre este irmão. Não, irmãos. Sabe o que precisamos evidenciar?
total submissão ao Rei Jesus. Marido e mulher, irmãos em Cristo, todos nós precisamos nos render humildemente perante os pés do Rei Jesus. Isso é fácil? É não, irmãos. Estamos falando de um milagre. Nós nascemos como se fôssemos reis e rainhas. Nós crescemos ouvindo esta mensagem mundana. Em muitos pontos da vida cristã, este é o nosso conflito. Quem reina? Cristo ou nossas preferências, nossas vontades, nosso coração? Mas para viver este milagre, você pode ir ao trono da graça de Deus e contar com o poder que vem do alto. E se você é um líder de nossa igreja, meu irmão, não espere ser chamado para resolver um conflito. Não fique aguardando até que o pastor chegue, até que um presbítero apareça. Se Deus o colocou em uma posição de liderança, e você está vendo um conflito entre dois irmãos, haja imediatamente, seja proativo. Pois o que é pequeno e está entre dois irmãos, pode crescer e afetar todos os irmãos mais tarde. O que Paulo está pedindo a Císico aqui, o Espírito está pedindo a todos nós neste dia. Que nos empenhemos na luta do Evangelho, que batalhemos pela unidade desta igreja local. E lembrem-se, ninguém aqui está de férias. Nossa aposentadoria não é na terra. Nós aguardamos novos céus e nova terra. Vida cristã não é, nunca será parque de diversão. Vida cristã é batalha espiritual. É lidar com demônios. É se envolver com pessoas pecadoras que, vez por outra, se revoltam contra o rei. Isso é vida cristã. Por isso nós precisamos permanecer firmes e juntos, em harmonia no Senhor. Posso ouvir um amém de vocês? A segunda ordem que vemos aqui, irmãos, está entre os versos 4 e 7. E ela pode ser apresentada com as primeiras palavras do verso 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Por que a repetição, Renan? Eu não sei ao certo, irmãos, mas muito provavelmente é porque esta ordem pode soar estranha aos ouvidos de quem está enfrentando algum tipo de sofrimento, como era o caso dos filipenses. Alegrar-se em obediência a um mandamento, a uma ordem. Quem já viu isso? Alegre-se. Mais estranho ainda, alegrar-se sempre, em qualquer circunstância, vivendo todo tipo de problema nesta vida, exatamente. Parece impossível, irmãos, mas não é para o crente. Pois Paulo está falando de alegria sobrenatural, localizada. Ela vem de Deus e está em Cristo. Não depende, portanto, de situações externas. Não muda segundo as circunstâncias da vida.
Os filipenses podem ser alegres no Senhor, seja qual for a situação da vida, irmãos. Trata-se então de uma alegria interior, no Senhor e no coração. Agora, inevitavelmente ela transborda. É o que achamos no verso de número 5. O texto registra: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. A amabilidade, em outras versões, foi traduzida por moderação. Talvez esse seja o termo em sua Bíblia. E essa é bem a ideia do texto, de acordo com o reformador João Calvino. Ele escreve: o crente não se deixa abalar tão facilmente pelas injúrias, nem se aborrece tão rapidamente diante das adversidades da vida. Sua mente se mantém tranquila, e ele recebe tudo com bom humor. Por quê, irmãos? A resposta está ao final do verso 5. Perto está o Senhor. Essa é uma declaração de confiança. O cristão não precisa explodir, não deve se deixar tomar pelo desespero. Uma vez que ele sabe, crê, que Deus está perto e que Ele mesmo cuidará de cada uma de suas necessidades. É por isso também que o crente não deve se entregar à ansiedade pecaminosa. No verso 6, o apóstolo escreve: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Andar ansioso, irmãos, é andar atribulado na alma com muitas preocupações. De acordo com um comentarista, a ideia é a de ser puxado em diferentes direções. E a imagem é esta: a esperança aponta para cá, mas as provações da vida o levam para lá. Ninguém aguenta viver assim por muito tempo. Pouco a pouco a ansiedade vai estrangulando a vida interior. Vai roubando a alegria de viver. Vai matando a paz que outrora habitava nosso coração. Em momentos assim, o que os filipenses devem fazer? Qual é o remédio espiritual para se combater a ansiedade, irmãos? Percebam, não é fingir que as preocupações não existem. Não é tentar fugir delas através de um escape do tipo álcool. O que Paulo nos ensina aqui é: peguem as preocupações nas mãos e as levem ao Senhor. Pois porque nossa estrutura não é de ferro, diz um comentarista, nós podemos descarregar no seio de Deus tudo o que nos afadiga. Os ansiosos se cansam mais do que deveriam, irmãos,
pois estão constantemente olhando para muitas direções em busca de suas próprias soluções. Os crentes podem descansar, levando suas preocupações ao Senhor em oração. Aliás, este é o resultado da oração que fazemos em tempos de ansiedade, verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não sei se vocês se lembram, mas ao início da série, eu disse que esta era uma cidade muito procurada por soldados aposentados, pois era uma cidade refúgio para eles, muito bem guardada. Logo, os filipenses estavam familiarizados com a presença de sentinelas, soldados que ficam a postos, guardando os limites ou os lugares mais importantes da cidade. Paulo outra vez faz uso de um termo militar para dizer aos crentes que oram: Deus monta guarda à porta de seu coração. Sua oração nem sempre será respondida imediatamente, nem sempre vai mudar a situação da vida rapidamente. Mas do lado de dentro, ela lhe dá segurança espiritual. Enquanto deposita toda a sua ansiedade diante de Deus, o Senhor guarda sua mente e coração e lhe oferece a paz que excede todo entendimento, ou seja, que homem não espiritual não tem como conhecer. Paz diante de um caixão, paz perante uma crise nacional e mundial, paz que não nos deixa perder o rumo, paz que, embora não nos tire da situação adversa, nos protege de sucumbir às nossas fraquezas. Será que é como temos vivido, irmãos? Será que é onde você tem habitado? Na paz de Deus que excede todo entendimento? Se não é, esse texto está aqui e pode nos ajudar de maneira muito prática. Lembre-se, por exemplo, o Senhor está perto. A ignorância dessa verdade sobre a providência de Deus é a causa de toda a nossa impaciência. É a razão porque somos tão precipitados. E é o que deixa os nossos corações tão ansiosos e fracos. Em contrapartida, irmãos, lembrar-se da providência divina é o único remédio que de verdade pode tranquilizar mentes e trazer paz aos corações. O salmista escreveu: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Nossa situação seria miserável se ele estivesse distante. Mas ele não está, irmãos. O Senhor está perto. Ele não nos deixou expostos. Nós não estamos sozinhos, à mercê do acaso, ou nas mãos dos homens poderosos que dominam aparentemente até em tempos de crise. Queridos, o nosso Deus está perto. Ele cuida e cuidará de cada uma de suas necessidades. Por isso eu e você podemos descansar,
Ninguém precisa ficar correndo de um lado para o outro como se estivesse sozinho no campo de batalha. Não estamos. O Todo-Poderoso é por nós e não contra nós. Lembre-se, em momentos de ansiedade, não apenas Deus está perto, nós podemos estar perto dEle. Preocupações, inquietude, perda de sono e tristeza podem formar o terreno propício para a ansiedade. As mesmas coisas, no entanto, podem ser instrumentos que nos levarão à presença de Deus. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, em vez de se perder nas muitas direções apontadas pela ansiedade, por aqui, por ali, tome a rota segura dos céus, irmãos. Vá ao Senhor em oração. Por meio de Cristo, os portões da sala do trono estão abertos para você. Se você for, você vai perceber de cara o seguinte: não há pânico no céu. O Senhor continua sobre o trono. Nada fugiu de seu controle. Nenhum de nós está sozinho. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estaremos em paz, irmãos, mesmo em tempos de calamidade, pois nossa paz é espiritual, assim como também é nossa alegria. Um homem velho, sofrido e prisioneiro, como Paulo pode dizer: eu estou alegre, por trás das grades. O mesmo homem pode dizer aos crentes que sofrem em Filipos: alegrem-se sempre. Por quê? O que é que ele tem de diferente dos demais? Não é o que ele tem, irmãos, é a quem ele tem. Alegrem-se sempre no Senhor. Por mais feia e difícil que seja a situação do lado de fora, os crentes podem ser alegres do lado de dentro, pois eles têm a Cristo. Cristo nos coloca face a face com a maior de todas as dádivas, o próprio Deus. E esta experiência de comunhão com Deus é todo satisfatória, irmãos. Para o assombro dos incrédulos, o crente pode ser feliz no leito de morte. Pode estar em paz à beira de um caixão. Ele pode apresentar sinais de alegria espiritual, mesmo quando está sofrendo com as incertezas do mundo. É espiritual. Vem de Deus. Não depende de circunstâncias. Agora, se Paulo nos deu uma ordem, nós precisamos atendê-la, cultivar a alegria espiritual. Nem todo mundo tem na mesma medida. E em parte é porque nem todo mundo a cultiva da mesma forma. Há muitas formas de fazê-lo. Mas neste parágrafo, ou no que acabamos de ler, é orando. Crentes cultivam a alegria espiritual voltando dia após dia, muitas vezes durante o dia, às vezes, ao trono de Deus. Deixando diante do Senhor suas ansiedades e recebendo de Deus, nesta experiência espiritual, a paz que excede todo entendimento. Talvez a ansiedade que lhe perturba pudesse ser vencida, não no poder da oração,
mas no poder do Deus a quem você ora constantemente. Vivam em harmonia no Senhor, alegrem-se no Senhor e, por fim, irmãos, pensem nos assuntos do Senhor. Versos 8 e 9. O verso 8 registra finalmente: irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. De trás para frente, olhemos primeiro para a ordem apostólica: pensem nessas coisas. Pensar no grego é logizomai, e é de onde vêm, irmãos, os termos matemáticos, logaritmos e lógica, sugerindo a ideia de se fazer um cálculo complicado, que exige muita concentração. Os filipenses, segundo Paulo, devem estar mentalmente focados. Eles precisam se esforçar para se concentrar nas coisas mais dignas em seus pensamentos. De que coisas estamos falando? Pensem em tudo o que for verdadeiro, o que está revelado na palavra de Deus, ou na criação, e que assim está de acordo com a palavra de Deus. Pensem em tudo o que for nobre, ou que revela um alto padrão de moralidade, que os põe de pé e acima do lamaçal de pecado deste mundo caído. Pensem em tudo que for correto. Em tempos antigos, irmãos, esta palavra era usada para as balanças do mercado. Quando os dois pratos se equilibravam, se diziam: estão corretos. O que Paulo está dizendo aos filipenses é: para se equilibrar no mundo caído, o crente precisa viver correto, ou de acordo com a voz de seu Deus. Em quarto lugar, ele diz: pensem em tudo que for puro, ou santo, separado. Crentes não são misturados, eles foram separados e consagrados a Deus. Pensem em tudo que for puro e em tudo que for amável, belo, respeitável aos olhos de Deus. Pensem em tudo que for de boa fama. O que é estimado por Deus. Pensem em tudo que for excelente ou digno de louvor, ou seja, pensem em coisas que revelam um alto padrão. Pensem nas coisas que até Deus pode aplaudir, louvar. Concentrem-se, esforcem-se para ocupar a mente com pensamentos excelentes e dignos de louvor.
consequentemente, pois a vida não é só pensar. Verso 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Essa ordem complementa a anterior. O crente não é apenas alguém que pensa bem, ele é alguém que vive bem. E como é que alguém vive bem, irmãos, à luz deste texto? Os filipenses devem praticar o que aprenderam. Isso tem a ver com a sã doutrina que o apóstolo ensinou enquanto esteve entre eles. Os filipenses devem praticar o que receberam. Muito provavelmente Paulo está se referindo à própria carta que lhes envia. No nosso caso seria a palavra escrita de Deus. Os filipenses devem praticar o que ouviram de Paulo, ou acerca de Paulo. Como é que Paulo enfrenta a prisão? Como é que ele enfrenta as dificuldades? Como é que irmãos santos que já passaram por aqui enfrentaram as mesmas situações que nós enfrentamos hoje? Por fim, ponham em prática tudo o que vocês viram em mim. Que privilégio, irmãos. Estes crentes não apenas aprenderam a sã doutrina com Paulo, eles a viram na prática. Paulo a modelou enquanto esteve entre eles. Qual é o prêmio, pastor? De quem pensa bem e de quem pratica o que aprendeu. O Deus da paz estará com vocês. Não é só a paz de Deus agora. Agora é o Deus da paz. Essa está naquela classificação de as melhores promessas da Bíblia. O Deus da paz estará com vocês. Você poderia dizer que esta é uma verdade em sua vida, meu irmão? O que eu quero dizer é, nós sentimos a presença de Deus. Percebemos que Ele está por perto. Por que é que alguns crentes parecem sentir mais do que outros? Porque alguns santos nos dão a impressão de que estão mais perto de Deus. Porque alguns crentes não oscilam na caminhada tanto quanto eu e você. Há muitas respostas, mas uma delas está aqui. Estes santos simplesmente pensam melhor. Se concentram nos melhores pensamentos. Se esforçam para pensar para a glória de Deus. E assim tem que ser, meu irmão. Pois em muitos aspectos a batalha da vida cristã é uma batalha da mente. Por isso precisamos nos preocupar com o que pensamos, com o que deixamos invadir ou entrar nossa mente. De acordo com Paulo aqui, é nossa responsabilidade escolher no que pensar. Seus pensamentos não têm vida própria. Você pode desligar, escolher. O mesmo vale para o que você vai ouvir, assistir, devotar tempo e energia. Há coisas, irmãos, com as quais nós rimos que são abomináveis aos olhos de Deus.
Estou pensando se eu digo, se eu não digo, mas eu vou dizer, irmãos. Humorista é uma coisa difícil de se ouvir ou assistir. Você concordaria comigo? Até hoje eu não conheci um humorista, deve ter, eu só não conheço, que me fez rir com coisas que Deus ri. Eu não sei como um crente pode se colocar diante de uma televisão para assistir um programa de stand-up comedy, é assim que chama, né? Durante horas, quando pessoas estão rindo com os pecados pelos quais outras pessoas serão condenadas ao inferno. Alguns programas que tomam horas da nossa noite, que nos levam a torcer por aquele que está errado, ou a acompanhar aquele que faz explicitamente o que é proibido nas Escrituras. Eu não sei por que ocupar a mente com coisas do tipo, irmãos. Nós não dividimos a vida entre sacro e profano. Mas nós precisamos montar guarda também, ao redor da nossa mente, para não permitir que coisas que são abomináveis aos olhos do Senhor nos influenciem na prática. Pensar bem, escolher bem no que pensar, vai causar impacto na nossa vida, irmãos. E aqueles que pensam bem para a glória de Deus, desfrutam de mais paz. Agora, a vida cristã não é só pensar, é também crescer. Como temos aqui, é aprender. Esta é a batalha do crescimento. Os filipenses precisam praticar o que aprenderam, receberam, ouviram e viram em Paulo. Ô irmão, não termina o ano de 2021 como você está começando, não. Toma uma decisão nesta manhã. Resolva crescer em Cristo. Como é que você vai aprender se você não estuda? Resolva ser um ouvinte mais atento dos sermões dominicais, por mais longos que eles sejam. Resolva ser regular na escola bíblica dominical. Tome uma decisão: eu vou ler livros cristãos, bons, recomendados por meus líderes, autores que vão me ensinar mais sobre a Bíblia, que vão me levar a conhecer mais o meu Deus. Se você quer crescer, este é o caminho, não tem como burlar a palavra. E isso não é algo que eu faço por vocês, não. Eu facilito. Mas vocês também precisam se esforçar. E não é algo que acontece, irmãos, apenas em volta de uma escrivaninha ou num quarto fechado. Não há nenhum autodidata puro entre nós aqui. Sabia disso? Pois um dos elementos mais essenciais ao crescimento cristão é a modelagem. Por isso Paulo está dizendo: pratiquem o que aprenderam, o que receberam, o que ouviram, mas também o que viram em mim. Alguns irmãos são capazes de nos doutrinar, nos ensinar,
em aulas expositivas, em sermões expositivos, outros irmãos são igualmente capazes de performar essas doutrinas na prática. Uma coisa é conhecer sobre a soberania de Deus, outra coisa é ver um irmão confiando no Deus soberano em tempos de sofrimento. Então nós não crescemos sozinhos, nós crescemos uns com os outros, à medida que vamos modelando o conhecimento que recebemos e aprendemos na Bíblia. Por isso nós temos pequenos grupos, por isso queremos investir cada vez mais em discipulado, uns ajudando os outros, os mais experientes, ensinando os menos experientes, todos crescendo. Se paramos de crescer, se estamos estagnados, estamos doentes. Não é o que você quer para a sua vida espiritual. E não é o que eu quero para a nossa igreja, irmãos. E o resultado do crescimento, à medida que estudamos, à medida que deixamos bons e bíblicos pensamentos habitar em nossa mente, nós vamos desfrutar da paz de Deus. E quanto mais desfrutamos da paz de Deus, menos sofreremos com a ansiedade e seus muitos filhos. Não é o que queremos? Então, se é o que queremos, precisamos fazer guerra contra a ansiedade, irmãos. Nós precisamos contra-atacá-la em sua raiz. Qual é a raiz da ansiedade? Fé inadequada em Deus e suas promessas. Todos nós aqui, ora mais, ora menos, sofremos de desconfiança em Deus. Mas nós temos armas para usar. Temos um machado para cortar essa raiz. Na verdade, um machado duplo. Fé. Nós contra-atacamos a incredulidade da ansiedade com fé na palavra de Deus. À medida que nós oramos a Deus, pela obra sobrenatural e interior do Espírito. Senhor, enquanto lemos, que o Espírito opere em nós a obra santificadora, e que sejamos capazes, mediante o poder do Espírito, de crer e confiar em Ti e em Tuas promessas. Pense em dirigir, para concluir, em um dia de chuva. O vidro fica meio embaçado, a visão é parcialmente afetada, não é assim? Mas você deixa de ir ao trabalho, de fazer a viagem? Quase nunca. O que é que você faz? Você aciona o limpador de para-brisas. Simples assim. Em dias de ansiedade, nossa visão fica turva mesmo. Momentaneamente não vemos a glória de Deus tanto quanto deveríamos. É por isso que tememos. É por isso que hesitamos. É por isso que nos deprimimos mais do que deveríamos. É por isso que às vezes até desistimos de continuar. Nossa visão está parcialmente afetada. Mas você pode acionar o limpador de para-brisa. Ore a Deus pela obra do Espírito e leia a palavra de Deus com fé. É do que todos nós, pecadores ansiosos, precisamos. Especialmente, é do que você precisa, amigo do Evangelho, para resolver a questão da ansiedade quanto ao seu destino eterno. É verdade que você nem sempre pensa sobre o assunto. Mas quando faz, treme nas bases.
Você não vive considerando a eternidade todos os dias. Mas de vez em quando alguém lhe chama a um funeral. E você fica se perguntando, bem, o que será de mim? Para onde eu vou? Existe mesmo vida após a morte? Não existe. A vida que levo me habilita para a glória dos céus ou para a condenação do inferno? Bem, se este é você, você não precisa sair daqui como chegou. Para resolver nosso maior problema, o pecado que nos condena ao inferno, Deus enviou o seu único e amado Filho a este mundo. Como você deve lembrar, ele nasceu de modo maravilhoso. Viveu uma vida sem pecado e por fim morreu pendurado em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Sabe por que ele morreu? Também foi para nos dar exemplo, mas não foi primeiramente para isso. Ele morreu como um sacrifício de adoração. Um sacrifício vicário no seu e no meu lugar. A vida sem mancha do Cordeiro de Deus foi suficiente para comprar a sua vida manchada pelo pecado. Ao morrer na cruz e derramar o sangue puro, Jesus estava pagando por nossas dívidas e estava nos dando por graça, salvação e perdão de pecados. Claro, irmãos, por isso nós viveremos com Deus Pai por toda a eternidade em estado de gozo. Mas isso tem efeitos imediatos, práticos, agora. Um deles: nenhum salvo precisa ser mais tomado pela ansiedade quanto ao futuro eterno. Ninguém precisa mais ficar considerando, com receio, com medo, com dúvida. Cristo resolveu de uma vez por todas nosso maior problema. As dívidas foram quitadas e o destino eterno está seguro. Gostaria de resolver este problema na mente e no coração? Ou você que é crente, gostaria de voltar a desfrutar destas dádivas? Vamos fazer uso deste limpador de para-brisa espiritual, irmãos. Fé na leitura da palavra e dependência da obra do Espírito enquanto oramos.